Que bom ter você junto com a gente aqui na nossa central de podcasts da Rádio Evangelizar. Esse é o nosso Volta para Casa com o Casal de Negócios. Você acompanha pela Rádio Evangelizar e também no YouTube e no Spotify. Para você conhecer o nosso rostinho, a nossa carinha, vai lá, YouTube e Spotify, Rádio Evangelizar. Para quem quiser conhecer, esse aí é o Rafael, né? Muito prazer. Tá Exato. Pessoal que ouve, né, sempre tem aquela magia do rádio, né, que você ouve a voz da pessoa, que a primeira temporada do programa era só na voz, é verdade. E aí fica imaginando como será que é essa pessoa, né? Então, gente, muito prazer. Eu sou Rafael Rodrigues, sempre apresentando o programa aqui com a minha esposa maravilhosa Bruna. Então, estamos juntos no casamento, relacionamento, na vida e nos negócios. E Bruna, faça as honras, daí a gente já vai para o nosso tema. E essa é minha voz. Se você também tá aí do outro lado pensando como que é a Bruna, que sou eu, a gente evoluiu, né? Agora a gente tem um canal no YouTube que os ouvintes podem olhar a gente e acessar o programa na íntegra. E sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Bruna e eu sou sócia do meu marido na vida e nos negócios. E todas as semanas a gente está aqui compartilhando com vocês o que a gente vive na prática no mundo dos negócios, no casamento e na palavra. Exato. E para você que já empreende, quer dar um up no seu negócio, quer crescer e tudo mais, ou também para você que quer entrar no mundo dos negócios, quer conhecer mais, eu já vou deixar aqui um super convite para você começar essa transformação. Entra no Instagram, pega seu celular agora para você não esquecer e não deixar para depois, senão o depois pode nunca chegar, né? E já coloca aí na lupinha Casal de Negócios CEOs. Primeiro de tudo, segue a gente no Instagram, já aproveita e segue a Rádio Evangelizar também, né? E lá no nosso Instagram, vocês podem sempre deixar no direct ou também aqui no YouTube, nos comentários, se inscreve aqui no YouTube. Vocês podem deixar dicas de temas, vocês podem deixar dúvidas e tudo mais, e a gente sempre vai interagindo com vocês. Bem como tem uma ferramenta bem legal que normalmente a gente pede o pessoal colocar na descrição do vídeo ou no nosso Instagram, tá lá, que são os grupos de WhatsApp. O que são esses grupos? Muitas vezes a gente quer compartilhar um vídeo, um material, uma planilha que a gente não consegue compartilhar por aqui na hora do programa, né? Mas a gente deixa isso para vocês lá nos grupos e também a gente coloca conteúdos exclusivos a mais nesses grupos lá. Então, entra lá no Instagram e busca o grupo Mentalidade de Sucesso. Você vai ver lá que tem nosso grupo do WhatsApp, né? E por lá a gente vai conseguir aprimorar e entregar muito mais valor para você, aprimorar sua experiência aí aqui com a gente, Casal de Negócios. E esse grupo já tá rolando. Se você perdeu alguma planilha financeira, alguma dica que você queira, é só chamar a gente no direct que a gente te envia também sem problema nenhum. Mas entra lá porque já tá rolando o grupo. E aí a gente veio, então, para você que não viu os vídeos antigos, os podcasts antigos, né, no Spotify, você pode ver os outros episódios. A gente veio primeiro com um programa muito bacana que é sobre decisão, porque tudo começa numa decisão. Depois, você tomou a decisão, o segundo programa é sobre estratégia. Então, você precisa ter estratégia, né? Até para você ser eficiente, que é um pouco do tema do terceiro programa, montar um plano de negócios. No terceiro programa, a gente veio falando de geração de valor, de preço. E, Bruna, qual que vai ser nosso tema de hoje? O tema de hoje é necessário a gente falar, que é sobre liderança e envolve gestão de pessoas. Isso aí a gente tem que falar. Liderança. Um tema muito profundo, né? E a liderança, eu acho que é ali que você ganha o jogo no mundo dos negócios. Por que eu vou dizer isso? Eu vou arriscar lançar isso por experiência de negócios que eu já vi, que eu já auxiliei, que a gente já deu mentorias e tudo mais. Então, pensa o seguinte, o líder, ele é o responsável por muitas coisas importantes no negócio. Normalmente você que está começando o negócio, você vai ser o primeiro líder desse negócio. E depois você vai sentir necessidade, inclusive, de fazer a formação de mais líderes para te auxiliarem para esse negócio crescer. Esses líderes é que vão trazer a cultura, é que vão tomar a decisão e que vão conquistar as pessoas. E aí, quando a gente fala com empresários e tudo mais, é a queixa de todo mundo hoje em dia. Poxa, a parte mais difícil é a gestão de pessoas.
E a gestão de pessoas, ela é difícil se você não tiver bons líderes e líderes que sejam claros na mensagem, que saibam se comunicar e que saibam cobrar da forma correta o que eles precisam para que esse negócio aconteça. Então, o tema de hoje, ele é um tema que talvez você que está aí do outro lado nunca parou para pensar e para refletir, né, sobre a importância do que está acontecendo no teu negócio, que você sendo o líder supremo, que está lá em cima, né, da escala desse negócio, da escada desse negócio, você é o responsável por criar, por exemplo, a cultura, que foi um tema que a gente trouxe nos programas anteriores, né, sobre cultura. Você é o responsável por passar para os liderados a geração de valor, treinamentos e tudo mais. E uma coisa é fato. Não existe negócio grande, negócio de sucesso, sem bons líderes conduzindo esse time. Normalmente a gente vê na maioria dos empresários que a área que fica por último é a gestão de pessoas, né? A maioria dos empresários dão prioridade para marketing, finanças, comercial. Todas elas se complementam porque é uma engrenagem, né? Só que a gente precisa entender, a gente até se arrisca a dizer que gestão de pessoas é a primeira, tá acima, porque, querendo ou não, a gente lida com pessoas. Então, é muito complicado a gente elencar, né? O financeiro se não tem financeiro, não tem empresa. Mas uma coisa depende da outra, né? E aí a gente tem que organizar tudo, né? A gente até comentou num outro programa, quando você pensa numa empresa, é uma organização. E quem que vai organizar tudo isso? É o líder. E aí, então, a gente tem um livro muito legal que eu estou lendo agora, que é justamente como escalar o seu negócio. Então, a gente está num momento de expansão das empresas, né? E aqui fica uma dica para todo mundo. Como que vocês sabem o que vocês têm que fazer, dar os próximos passos e tudo mais? A gente entende as necessidades, levanta essas demandas, a gente vai atrás de material, conhecimento, podcast, videocast, conversa com pessoas, faz network. Então, tem uma série de elementos que a gente busca para resolver aqueles problemas desse negócio. E esse livro é o Scaling Up, e justamente lá ele abriu a minha cabeça para um negócio muito legal. Quando a gente monta um negócio, às vezes você faz isso inconscientemente. O líder principal, que é quem fundou, é quem mais transita entre áreas desse negócio. Então você começa fazendo um monte de coisa. À medida que o negócio esteja girando, você vai colocando pessoas e você vai ocupando o teu tempo com outras áreas e outras coisas que existem nesse negócio. Isso nos leva a uma reflexão, porque se você montou um negócio e você está fazendo sempre as mesmas coisas, é muito provável que você está no operacional e ou esse negócio não está crescendo, ou você está preso nessa operação e aí você não vai viver o que é o empreendedorismo de fato, que é chegar num nível que o negócio gire sozinho, que você possa até vender essa empresa com uma boa margem ali e tudo mais, investir esse dinheiro, esse valor em outras coisas. Então a gente sempre tem que analisar que, poxa, vencer essa etapa, próxima etapa. E você vai subindo as etapas e, consequentemente, junto dessa crescente, né? Você pode ter certeza que você está escalando o teu negócio porque você está colocando mais pessoas, está resolvendo mais problema, está abrindo novas frentes nesse negócio. Então, isso foi algo muito legal que eu tinha feito até já inconscientemente e que nesse livro que ele dá uma série de dicas, eu não terminei ele ainda, mas eu já quero compartilhar porque eu estou mais ou menos na metade e o que eu encontrei de valor nesse livro está muito acima do preço dele, que foi algo que a gente trabalhou já no programa passado. Se você não viu esse programa sobre valor e preço, tá incrível, com certeza ele transforma seu negócio. Se você tiver no Spotify, YouTube e tudo mais, volta depois que acabar esse episódio aqui, né? E veja esse episódio número 3, que foi muito legal e eu acho que vale bastante a pena para você aprender a gerar valor. E uma liderança nada mais é do que o capitão do time, né? Então, se você já, às vezes, né, nem começou a empresa e você não gosta, talvez o mundo do empreendedorismo nem seja para você. Ou se você já está nesse caminho e você viu que você não consegue, contrate pelo menos uma empresa terceirizada que vai te treinar, vai capacitar uma outra pessoa, porque não tem como a gente expandir um negócio e crescer sem a gestão de pessoas, né? Porque como a gente estava falando aqui, a empresa inteira é feita por pessoas. Como que a gente vai conseguir, às vezes, fazer com que o nosso funcionário entregue mais se a gente nem sabe qual que é o sonho dele? Isso o Rafa traz muito aqui, né? Então, a gente trabalha muito na cultura da empresa exatamente isso.
aonde que eles querem chegar? Será que a gente está sendo transparente com eles nesse sentido do que a gente pode entregar, o que eles esperam? É uma moeda de troca, né? E nessa mesma pegada, né, uma autorreflexão para você que quer ser empresário, que aí não está feliz. O empresário, eu vejo muito que ele não pode ser vítima, vitimista. Uma pessoa vitimista, eu acho que dificilmente consegue ser um empresário, porque você tem que ser líder e quando você é funcionário, então você está trabalhando, muitas vezes você recebe ordens, dizem o que você tem que fazer e tudo mais. Quando você cai no mundo dos negócios, não tem ninguém acima de você. Lógico, tem leis, tem outras coisas, mas não tem ninguém diretamente como quando você é liderado por alguém. E aí você tem que matar as coisas no peito. Não tem outra forma. Você é o cara que está perdendo de 1-0 o jogo, você vai lá, pega a bola, leva lá pro meio de campo e ó, pessoal, vem em mim que eu vou virar esse jogo. Tem um exemplo até que vocês vão encontrar, e vocês que estão no YouTube, não sei se o Gabriel já viu essa também. Ronaldinho Gaúcho, eles estavam... O Brasil estava perdendo... Não era o Ronaldinho Gaúcho, desculpa, o Aloísio. O Brasil estava perdendo um jogo, ou não sei se era o Brasil ou se eles jogaram... Foi quando eles jogaram no Milan. No Milan ou... Foi num outro time, mas a história é o que importa. E aí, o Chulapa, né, Luiz Chulapa, contando essa história, ele fala, poxa, a gente estava perdendo de 1-0 e estava chegando já no final do segundo tempo, e o Ronaldinho vira e fala, cava falta, cava falta. E ele, o quê? Não estava ouvindo que estava longe dele. Falta, falta. Aí disse que veio uma bola, o Chulapa matou no peito, deixou o zagueiro encostar, a hora que o zagueiro encosta, ele se joga no chão e o juiz, falta. Ronaldinho, nessa hora, pegou a bola, pôs embaixo do braço. E aí, o Ronaldinho Gaúcho batendo falta, né? É um negócio de outro planeta, né? Por isso que ele é conhecido como bruxo. Bola certinha lá na gaveta. Resolveu. Ou seja, pegando esse exemplo, o que era o Ronaldinho em campo? Nada mais, nada menos do que um grande líder. O cara que... todo mundo acredita, todo mundo confia, sabe que ele é diferenciado e que se tiver algum problema, alguma coisa, ele vai assumir a responsabilidade, ele vai matar no peito. E isso é importante num negócio. A gente tem que assumir essa responsabilidade, porque o que acontece? Muitas vezes as empresas quebram, a maioria delas no Brasil, infelizmente, quebram e muito disso é por culpa do próprio empresário. Mas é difícil você ver um empresário reconhecer que quebrou por ele não ter liderança, por ele não ter estudado sobre aquele negócio, por ele não ter tomado melhores decisões, por ele não resolver os problemas que surgiram no meio do caminho. Normalmente, eu quebrei porque faltou dinheiro. Mas faltou dinheiro porque culpa do mercado. Muito imposto. Muito imposto. É difícil empreender no Brasil. Então, a gente acaba, às vezes, virando o rei das desculpas, sendo que para ser empresário, a desculpa ela não resolve nada. Você tem que ser o rei das soluções. Então, se alguém um dia me pergunta, o que é ser empresário? Ser empresário é constantemente resolver problemas. É isso que a gente faz e de uma forma de preferência racional e objetiva. A gente até brinca nos bastidores, né? O Rafa, a gente acorda de manhã antes de começar nas empresas e a gente fala um pro outro, né? Qual será que é o problema que a gente vai resolver hoje, né? Porque sempre, né? Diário, sempre tem alguma coisa. Mas Exato. A gente gosta disso, né? E outra coisa que eu vejo muito empresário que passa por isso no começo, quando ele monta os negócios, né? É justamente não esse lado vitimista, mas o lado de ser muito bonzinho e de, às vezes, se sentir mal de estar cobrando funcionário. Eu tenho certeza que todo mundo, quando começou um negócio, fica aquela sensação, né? Ai, deixa eu passar, não vou falar nada. Só que a conta chega, né? A gente tem que resolver o problema quando aconteceu. E uma pergunta que ajuda bastante é: isso que ele fez, será que eu preciso intervir? É justo? Por que eu estou sentindo isso? Porque se algo aconteceu errado, a gente tem que corrigir, né? Só que na maioria das vezes a gente... deixa passar, né? Não vou falar nada. Fica com medo ali, né? E isso é ruim por quê? Porque a bomba, mais cedo ou mais tarde, ela vai estourar. Seja se essa não estourar, outra vai estourar outro dia e vai ser muito maior quando ela estourar. Então, o que é ser um líder, né?
Um líder é justamente resolver esses problemas, matar no peito e fazer o negócio acontecer. E ter a consciência da estrutura. Então, o que é a estrutura? É meio que como uma célula, né? Vamos pensar numa célula. Essa célula, ela faz parte do nosso corpo, mas o nosso corpo é um organismo, ele não funciona sozinho. É o conjunto de células interligadas que fazem a coisa acontecer. E uma empresa é muito isso. O que é uma empresa? Ela é um conjunto de pessoas organizadas por processos. Esses processos, se tiverem bem definidos, escritos, melhor ainda, porque o líder, se alguém fez errado, não seguiu o processo, o líder pode cobrar, pode dar advertência e tudo mais, para que essa pessoa esteja alinhada ao que essa empresa precisa. E tudo isso de forma muito organizada. Se você conseguir pegar esses insights, vai te dar um clique e você vai falar, poxa, agora eu vejo o meu negócio de uma forma diferente. Agora eu entendo como que eu vou trabalhar essa cultura, como que eu vou trabalhar os meus líderes, o que eu preciso para escalar e para crescer esse negócio e para a gente galgar aí os novos degraus. Eu acho que a gente tem que ver o negócio de uma forma muito racional. E quando a gente começa um negócio, a gente é muito emocional, né? Então vamos dar um exemplo. A primeira demissão que a gente tem que fazer, eu nem dormi. Eu lembro que a gente tinha um suporte de um RH e ela me fez justamente essa pergunta. Mas é a pessoa que se colocou nesse lugar. A gente tem o poder de decidir se fica ou não. Só que a gente fica no começo se sentindo culpado, né? A gente pensa, nossa, mas a pessoa tem família e tal. Só que existe a regra da empresa. Se a pessoa não cumpre, ela automaticamente ela não faz mais parte daquele ecossistema, né? Então, é uma pergunta que ajuda bastante no começo. A se fazer, né? É a pessoa tá onde ela se colocou, né? E quem tem, a segunda pergunta, quem tem a capacidade de ocupar essa função? Porque a pior coisa é você colocar, nomear o funcionário errado para ser líder. Porque aí ele não vai dar conta e toda vez que esse funcionário não der conta, que era para ele resolver mais problemas para vocês e ajudar esse negócio a crescer, sobra para você resolver. E aí é aquele empresário que ele saiu de férias hoje, amanhã já estão ligando para ele. Ó, chefe, deu esse problema aqui, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Como que a gente resolve? O que a gente faz e tudo mais? É muito ruim, porque isso atrapalha. Então, essa capacidade de liderar, ela não é para qualquer um. Se fosse assim, a gente só ia ter líder. A gente tem que treinar as pessoas para serem líderes de si mesmo. Mas para liderar outras pessoas, para gerir, para saber o que tem que ser feito dentro daquela organização, o que é esperado e tudo mais, essa escolha tem que ser muito assertiva. Quando você faz essa escolha assertiva, fica tudo mais fácil. E aí é o que eu falo, por exemplo, com os sócios lá do restaurante. A gente olha, né? Poxa, um restaurante dá um trabalho danado. E hoje, graças a Deus, a gente não precisa estar mais lá. E aí, às vezes, a gente olha para um salário quando a gente começa o negócio, né? Poxa, eu vou pagar 5 mil por mês para um gerente e tudo mais. Só que, quando esse negócio cresce, o tanto de responsabilidade e de rojão que esse gerente tem que segurar e tudo mais, e ele vai aliviar para você despender teu tempo para outras coisas, montar outros negócios, crescer, poder estar com tua família, tantas outras coisas, acaba sendo barato quando você olha, poxa, nós 4 estamos aqui focados em outras coisas, outras áreas do negócio e tudo mais, e a pessoa está segurando, a gente sabe que a loja está andando bem, que está tudo certinho, se der algum problema essa pessoa vai resolver e tudo mais. Quando você coloca isso na ponta do lápis, será que é caro mesmo? Isso é até uma dica para quem está no processo seletivo, né? Porque muitas vezes a gente olha para cargos altos e a primeira coisa que atrai a gente é o salário. Só que o que a gente tem que ter em mente? Quanto maior o salário, maior vai exigir de capacidade técnica e resolução de problemas. Você é uma pessoa que gosta de lidar com problemas e sabe resolver problemas? Porque se a gente for olhar só para o salário, a gente vai ficar infeliz. E fora que a gente não vai conseguir entregar a expectativa que a empresa precisa. Né? E normalmente na entrevista de emprego a gente, né? Ah, sabe fazer isso? Não, sei. Só que na prática a gente vai ver que não é aquilo, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado e não só ficar focado ali no financeiro, né? Mas
realmente olhar para dentro e ver, será que você gosta disso? Será que você tem perfil? Porque é a mesma coisa que a gente pegar uma pessoa tímida e ela falar, ela se candidatar para uma área de vendas, por exemplo. E aí as pessoas às vezes também perguntam muito, poxa, mas que curso eu faço para ser líderes? Como que eu aprendo e tudo mais? E aí a gente vai para algo que na primeira temporada a gente bateu bastante assim pro pessoal do rádio, que é justamente pegar o exemplo do maior de todos os líderes que já tiveram, que já passaram por aqui e tudo mais, e aquele que tem todas as respostas, que é Jesus. Jesus, ele foi muitas coisas, mas antes de tudo ele foi um grande líder, um bom líder. Se ele não tivesse sido um bom líder, a missão não tinha sido cumprida. Exatamente. Então ele cumpriu a missão como tinha que ser cumprida. E aí, olhando algumas atitudes, né, de Jesus, você consegue enxergar muita coisa no teu negócio. Então, olha só isso que foi um insight que eu tive assistindo, acho que foi até um podcast falando sobre Jesus. Jesus, ele é Deus, né? Ele precisava acessar os homens e estar mais próximo da gente de alguma forma. Só que é como um aquário. Se eu chego perto do aquário enquanto ser humano, o que acontece com os peixes? Eles correm porque eles têm medo, a gente é muito grande, a gente assusta esses peixes. Então, qual que é a melhor forma para eu acessar esses peixes? É eu me fazer peixe também. Se eu virar um peixe, eu vou estar lá no meio dos peixes e eles não vão fugir. Isso é um primeiro ponto, né? Uma primeira premissa, digamos assim. Então, Deus ele é tão poderoso e é uma glória tão grande. Só que o que acontecia com muitos até no passado, Antigo Testamento, quando viam Deus, eles morriam porque a glória era tão grande que eles não suportavam. E tiveram poucas pessoas, como Moisés e tudo mais, que conseguiram ter um relacionamento direto e recebiam, às vezes, missões específicas. E aí, então, Deus manda Jesus, né, que é um dos maiores líderes. Na condição de homem, ele já não é mais onipresente, ele não está em todos os lugares ao tempo todo, porque Jesus ele se fez humano. E aí, olhando isso, olha que lição de gestão que a gente extrai do Evangelho. Ele fala, poxa, eu sou humano. Eu subi aqui no monte para falar para as pessoas e tem lá embaixo 5.000 homens. Só que os homens normalmente andavam naquela época com suas mulheres, crianças, cada mulher tinha no mínimo 5 filhos e tudo mais. Então, por baixo ali, estudos nos trazem que ele estava falando para uma multidão que era, no mínimo, ali umas 20.000 pessoas. E agora você pensa, você enquanto homem em cima de um monte, como é que você ia transmitir essa mensagem, como é que você ia entregar os peixes, os pães, quando ele faz a multiplicação e tudo mais, para tanta gente? É humanamente impossível. E aí, qual que é a grande sacada de Jesus para transmitir essa mensagem? Eu preciso ser, antes de tudo, um bom líder. E um bom líder, o que ele tem? Liderados. E ele fala, olha a sacada. Eu preciso escolher 12 pessoas aqui que vão transmitir a mensagem. 12 pessoas é o que eu consigo liderar com qualidade e essas pessoas vão transmitir a mensagem, vão liderar outras pessoas e por aí vai. E a mensagem vai chegar da forma que tem que chegar e eu vou atingir as pessoas que eu preciso atingir. Olha só que exemplo maravilhoso de liderança e olha só como tem tudo a ver com os nossos negócios, principalmente quando a gente começa a crescer. Eu preciso ser um bom líder. Onde eu procuro isso? Estude a história de Jesus, o maior líder que já teve até hoje. De lá você vai tirar muitos insights, você vai aprender a se relacionar com pessoas e você vai conseguir conquistar o principal, que é o objetivo de um líder. Conquistar o coração dessas pessoas. As pessoas muitas vezes querem liderar só pela força. E aí o que acontece quando você lidera pela força? Enquanto a pessoa está sendo coagida e ela está sentindo que você está ali, ela faz daquele jeito. Você virou as costas, se ela não entendeu a importância, não ganhou o coração dela. O chefe não está vendo. Ou ela vai fazer somente aquilo que, enquanto você não estiver cobrando ela. Aí ela
Deu uma caidinha no rendimento, você cobra lá, opa, vou dar mais um piquezinho aqui, uma melhorada. E aí você fica nessa. Só que você não extrai todo o potencial que aquele ser humano, que aquela pessoa tem e que ela pode contribuir para o teu negócio. Por quê? Porque, primeiro de tudo, você não entendeu o sonho daquela pessoa e você não mostrou como o teu negócio pode agregar no sonho daquela pessoa. É uma relação só de emprego bem básica. A pessoa está lá para ganhar o dinheiro, você está lá para cobrar, ela vai fazer o mínimo necessário. A partir do momento que você descobre o sonho dessa pessoa e você mostra que você, enquanto líder, está preocupado com o sonho dessa pessoa e que o negócio também pode ajudar essa pessoa a realizar seus sonhos, vamos dar um exemplo aqui. Poxa, eu quero muito ter filho. Legal? Para ter filho, você precisa... uma das coisas que todo pai quer, né? Você pode pagar um bom colégio para essa criança. Por meio do nosso negócio, a gente tem aqui, sei lá, um plano que a gente paga 50% da mensalidade. Ou, se você se dedicar, você vai conseguir um aumento e vai te trazer mais conforto, até para você cuidar dessa criança, poder oferecer mais enquanto pai. Que pai não quer isso e que pai não vai se dedicar para atender esse anseio? Olha só que coisa legal. Isso é o papel de um líder, identificar essas necessidades, o sonho dos liderados, como eles se ligam, como eles se vinculam no teu negócio e ganhar o coração dessas pessoas. Se você tiver o coração dessas pessoas, tudo ficará mais fácil. E aí a gente volta lá no comecinho do programa que a gente estava falando sobre gestão de pessoas e você vai ver que em um passe de mágicas, a gestão de pessoas do teu negócio vai melhorar 1000%. Melhorando a gestão de pessoas, você vai ter melhores resultados. Porque gente motivada, gente empenhada, gente engajada, entrega mais. E isso gera mais resultado. Você tem a mesma equipe entregando mais resultado para o teu negócio. Você pode até colocar uma comissão, trabalhar uma meta, um jantar batendo a meta. Tem várias estratégias que você utiliza de retorno para esses liderados e eles vão extrair uma parte também desses resultados, participação nos lucros e tudo mais. Olha que incrível essa sacada quando a gente entende isso e a gente olha para o nosso negócio. O Rafa foi extremamente cirúrgico no conceito de liderança e isso fica até de dica para vocês, né? Para realmente fazer essa autoanálise, né? Que tipo, se você é líder aí do outro lado, que tipo de líder você né? Que tipo de líder que você é? Porque às vezes reclamar da equipe que ela não entrega é muito fácil, né? Mas por que ela não está entregando? Porque a gente normalmente se coloca nesse papel de vítima, né? A culpa nunca é nossa, né? Sempre o do outro que não entrega, não ouviu, mas... Será que você é aquele tipo de líder que coloca medo ou você é o tipo de líder que inspira? Porque provavelmente a equipe de sucesso é liderada por um líder que inspira as pessoas, né? Porque quem gosta de se sentir coagido no trabalho, né? Fica aquele clima, né? Pesado e tudo mais, ninguém gosta disso. E a gente é muito mais efetivo e consegue extrair mais da nossa equipe sendo uma pessoa que não seja tão incisiva, né? Tenha uma comunicação tão agressiva. A gente sempre gosta de falar que a comunicação tem que ser mais assertiva, né? E isso a gente vê na prática que tem muita diferença, né? E tem algo muito legal que você consegue trabalhar. Então, pensa o seguinte, todo mundo já jogou algum jogo algum dia. E por que é gostoso jogar um jogo? Porque ele te desafia constantemente. Se você joga um jogo que é sempre a mesma coisa, você se enjoa e para. É um fato. A gente quer essa novidade, a gente quer passar de fase. Eu passei a fase 1, quero ir para a fase 2, eu quero ir subindo o nível, a dificuldade. Poxa, agora eu não estou conseguindo passar. Não, vou dar um time aqui, daqui a pouco eu volto. Então você tem essa ânsia de, não, eu preciso achar um jeito de derrotar esse monstro aqui para eu passar para a próxima fase desse jogo. E a liderança também traz isso. É algo que eu aprendi nesse tempo de negócios, né, que as pessoas elas gostam de ser desafiadas, de se autodesafiar, né, mas elas também gostam de desafios e tudo mais. E aí aqui a gente fala um pouco de objetivos, resultados e metas. Olha a importância do papel de um líder sobre essa perspectiva também. Porque um líder que entende isso, você olha para as pessoas e o que você vai lançar muitas vezes? Desafios. Desafios. Pessoal, a gente faturou aqui 300 mil esse mês. Se a gente chegar em 330 nesse próximo mês,
a gente vai ter isso daqui. Sei lá, pode ser um jantar, ou a gente vai ganhar um extra no salário, uma premiação. Tem várias formas que a gente pode trabalhar isso. E aí você vai monitorando esses resultados, vai fazendo reuniões ao longo do mês. Vira um desafio. E olha o espírito de equipe, né? Porque um quer ajudar o outro para que todo mundo chegue no resultado e possa colher os frutos. Vai ter uma festa melhor no final de ano, vai ter uma viagem, vocês vão para um hotel fazenda e etc. Tudo por conta da empresa. Dá para fazer muita coisa legal que às vezes é simples para a empresa, às vezes não é nada. É simplesmente um bom líder olhar para a situação, entender sobre pessoas, que é uma das principais características, né, de um líder. Você tem que entender, vamos lá, voltar para Jesus. Qual era uma das principais características dele? Qual que era a preocupação de Deus e de Jesus? Era com pessoas, não era com coisas. Tanto que as coisas, quando você olha a Bíblia, não que tudo não era importante, mas elas ficam em segundo plano, elas são o acesso, o principal que Jesus quer ganhar pessoas, é ganhar o coração dessas pessoas, cuidar dessas pessoas, trazer elas para que elas usufruam dessa glória de Deus, para que elas sintam essa presença, né, desse Espírito Santo. Então, olha que maravilhoso, né? Se você entender de pessoas, entender do coração dessas pessoas, das necessidades, você consegue ter vários vieses e várias formas de trabalhar. Essa questão do desafio, eu gosto de destacar por quê? Porque isso foi um divisor de águas em negócios que a gente tem, em negócios que a gente já teve ali. Lança desafio, o pessoal gosta, isso traz motivação. O pessoal chega motivado no dia seguinte, não, vamos lá, meta e tal, fazer reunião. E todo dia, né? Eu gosto muito, pelo menos uma vez no mês e todo dia quando eu chego. Eu sou... A minha frase, se você perguntar para os meus funcionários, é vamos para cima. Defina o Rafael em uma frase, vamos para cima. Bora para cima. Boa. E tal, vamos fazer o negócio acontecer. E fazer essas pessoas enxergarem o que ainda não existe. Não seja esse tipo de líder também que, às vezes, promete, mas chega lá e não cumpre, né? Porque daí vai dar um gelo no funcionário, ele já não vai desmotivar na próxima vez que você lançar o desafio, ele não vai fazer. Então, por exemplo, que nem o Rafa disse, vamos lá, bateu ali 300 mil. No mês seguinte bateu 330 e você chega e fala na hora de cumprir a promessa que não vai dar para ir jantar, no mês seguinte o faturamento vai cair lá para baixo, depois não adianta reclamar. Então, assim, prometeu, cumpra. O que você falar tem que ser feito porque tem que ter esse espírito de autoridade, né? A tua palavra, ela tem que ter poder, né? Então, não dá para só falar e não fazer, né? Então, é melhor que nem fale, né? Os funcionários vão chegar com paus e pedras lá. Não, mas isso não acontece. Acontece. Eu trabalhava no banco, né? Olha só que louco. Ai. E aí, olha só que selvageria também, né? E aí, tinha saído de greve os funcionários e era para todo mundo ficar de greve, ninguém ir e tudo mais, porque estavam brigando lá por aumentos, ajustes e tudo mais. E aí tinham combinado com o banco lá, não me lembro como é que era na época, mas descumpriu-se esse combinado. Ai. Cara, o sindicato chegou a colocar fogo numas caixas lá na frente do banco porque descumpriu um combinado para que as pessoas não entrassem e tudo mais. Então, você olha e você fala, cara, não acredito que existe isso. Maximizando. Olha só que situação que foi gerada. Às vezes a gente esquece do que a gente prometeu, a gente esquece de cumprir enquanto líder, né? Algo que foi estabelecido. Mas isso é totalmente problemático, porque muitas vezes pra gente é algo banal, mas as pessoas ficam esperando que aquilo aconteça, que o que a gente disse que a gente ia fazer aconteça de fato. Criou-se uma expectativa, né? Criou-se uma expectativa que tem que ser cumprida. Então, a outra dica que a gente pode trazer aqui, faça combinados, faça acordo, anote esses combinados, formalize isso, para que quando a meta for batida, você cumpra tudo aquilo que foi combinado ali, até porque você teve um resultado, você visava algo maior, então nada mais justo do que, se foram atendidas as condições, a gente, enquanto líder, tem que ser justo e cumprir. Bem como quando você cobra. A Bruna estava trazendo antes ali. Poxa, a gente tem medo, às vezes, de cobrar o que é certo. Se tem um processo bem definido, escrito, teve treinamento e tudo mais,
não pode existir peso em você advertir um funcionário que está descumprindo uma regra da empresa. Toda vez que você passa pano para esse tipo de situação, você está dando margem para que a cultura da empresa seja desrespeitada, para que a empresa vire mais desorganizada, para que vire uma bagunça. E tudo isso vai ter reflexos lá na frente. Isso foi extremamente cirúrgico de novo, porque é justamente isso. Quando a gente não corrige um funcionário, ele vai ser o exemplo e os outros vão seguir o exemplo dele. Então, se ele fez coisa errada e a gente não chamou atenção, não treinou ele nesse momento, os outros vão pensar assim, nem preciso entregar, para que eu vou me esforçar se tá bom desse jeito aqui, né? E quando a gente fala de líder, tem tantas características, né? A gente poderia gravar várias sequências de liderança. Mas o carro-chefe do líder, ele tem que ter o olhar do dono. Se ele não tem o olhar do dono e está na mesma direção, vai dar conflito. E eu diria também que o carro-chefe do líder é ser autoridade. Exatamente. E a autoridade você não consegue flexibilizando, deixando passar e tudo mais. Você precisa ser cirúrgico para você ter essa autoridade. As pessoas precisam reconhecer que você é essa autoridade. Então entra um pouco daquilo do livro do Maquiavel. É melhor ser temido ou ser amado, se tiver que escolher. O bom é ser os dois. Você ser amado, ganhar o coração, mas ao mesmo tempo ser temido. Mas se tiver que escolher entre um dos dois, foque na autoridade e tudo mais, porque daí o próprio Maquiavel diz, né? Um homem se esquece mais rapidamente do amor que ele tem por outras pessoas e tudo mais, do que de algo que lhe foi imposto, de algo que ele teme, tudo mais. Aquela brincadeira, né, que a gente faz. Se você tá numa selva e você tem uma faca e tem um leão que ele é temido, e você tem ali um cachorrinho indefeso e tudo mais, e você não tem o que comer e você vai ter que matar um dos dois. O cachorrinho é teu super amigo e você ama ele demais. A tendência é que você vá pro lado mais fácil. Então, o ideal é ter os dois, você ter o amor e ser temido. Mas, na dúvida, foque na autoridade e deixe um pouco a amizade de lado. Você tem que ser um líder amigável, é bom? Com certeza é bom. Mas a amizade demais também, ela acaba com o respeito que você tem enquanto líder. Às vezes você vai dar uma ordem por ser amigo, por haver essa relação de amizade, há muita intimidade. E aí essa ordem às vezes não vai dar nada, não vai acontecer nada, eu sou amigo do dono, sou amigo do chefe e tal, e tudo vai ficar por isso mesmo. Olha o prejuízo que isso pode ser causado nesse negócio. Mas esse tema foi muito legal, mas a gente está chegando no final do nosso programa. E aí o ouvinte deve estar se perguntando, mas como que eu sei se eu sou um bom líder? E eu vou te dar uma dica. Se você chega para o seu subordinado e começa a frase, olha, eu estou te falando isso só porque eu fui cobrado. Precisa melhorar essa autoridade. Isso é uma dica preciosa, exatamente. O líder ele não pode passar, eu estou fazendo certo porque é certo e não porque, eu estou fazendo porque me pediram para cobrar vocês. Isso daí você acaba perdendo a autoridade mesmo, que é um ponto essencial para um líder. E fora que passa a visão que você mesmo não acredita no que você está falando, né? Exato. Gente, o programa foi maravilhoso, mas temos que finalizar aqui. Não fiquem tristes, semana que vem tem mais. A gente vai estar aqui toda semana nessa segunda temporada. Tem sido muito gostoso, né, esse novo formato de videocast. Não esqueçam de curtir, deixe seu like, entra no Instagram lá, Casal de Negócios CEOs, segue a gente, segue a Rádio Evangelizar, se inscreve no canal se estiver no YouTube, no Spotify, deixa comentário, sugestão de tema, dicas, pode até colocar pontos controversos ao que a gente falou, dica de obra e tudo mais. A gente gosta, eu acho que é importante nessa troca de ideias para a gente crescer mesmo. Enquanto pessoa, a gente não é dono da verdade, né? A gente compartilha um pouco do que a gente aprendeu e a gente gosta de ouvir muito outras pessoas que têm visões, às vezes, até mais evoluídas e melhores, para que a gente também possa continuar evoluindo. Não esqueça, lá no nosso Instagram tem também o nosso grupo Mentalidade de Sucesso, onde a gente compartilha muita coisa legal. No WhatsApp a gente pode ter mais intimidade. E é isso aí, eu vou finalizar o programa de hoje com uma frase reflexiva que eu sempre deixo no final para vocês refletirem. E ela diz o seguinte: o começo do negócio não é onde você fica rico, é onde você fica bom.
E ficar bom significa investir em pessoas e não focar só em financeiro, marketing comercial. É uma engrenagem, mas invista em pessoas, em gestão de pessoas, porque é isso que vai fazer o seu negócio prosperar. Profundo, hein? Obrigado. Obrigado, Bruna. Obrigado, nosso amigo Rafa. A gente fica por aqui com mais uma edição do nosso Volta para Casa com o Casal de Negócios. E tem muito mais para você. Fique junto com a gente aqui no Evangelizar. Você que acompanha pela rádio, você que acompanha pelo YouTube e no Spotify. Mande a sua sugestão, se inscreva no canal, segue a gente no Insta e a gente se vê por aí, tá? Fica ligado aqui na Evangelizar.